Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O Renato Pascoal mandou aqui. Cris e Ju acompanham Mamilos e é muito massa vê-las no Flow. É um crossover quase como se desse pra ver o Walter White voando de dragão com a Khaleesi. Caralho! Khaleesi Lispector. Muito bom, demais. muito bom, gostei disso. Foi bom. Essa aí foi bom. Vocês podem contar um pouco de como lidaram com o cancelamento do episódio da Nath Finanças? Só se vocês quiserem falar, tá, gente? Por favor. Eu acho muito importante falar isso. Quando a gente fala dos nossos erros, a gente está humanizando os processos de aprendizado. Eu ando muito nessa pilha de falar que a rebelião da máquina é ser humano. Porque o nosso corpo e a nossa existência, eu tenho visto a gente indo para esse lugar de eu não quero ser gente. No esporte, eu tenho que sempre bater o recorde. No trabalho, eu tenho que ter alta performance. Nos meus relacionamentos com as pessoas, eu nunca vou errar. Nas minhas fotos no Instagram, eu sempre tenho que estar quase roboticamente bonita. No sexo, que né, ela tava falando, que o homem não falha, né? Ninguém falha, todo mundo é ótimo, tá maravilhoso o tempo inteiro, sempre de prontidão, né? Parece que eu tô com raiva de ser humano. Eu não quero ser humano, eu quero ser máquina. E eu acho que a revolução da máquina é virar humano. E o que torna a gente humano? Errar. Você precisa de um espaço de... Voltando ao Paulo Freire, a gente erra para crescer. Não, errar é fundamental na vida, né? Sem o erro não tem progresso. Como que você vai progredir se você sempre acerta? Não tem progresso. Não tem como sempre... Ninguém anda antes de engatinhar, né? Ninguém anda sem cair demais, Sim. né? E aí, nesse espaço onde você entende, você vive na incoerência, que é algumas coisas você já entendeu, mas você ainda pratica ações que são incoerentes com seu entendimento, simplificando. A gente recebeu a Nath Finanças e o Primo Rico, que inclusive vocês já receberam aqui. E o que aconteceu? A Nath Finanças recebeu? Não, o Primo. Não, o Primo Primo. Rico. Sim. A gente foi falar de dinheiro. E aí, o que aconteceu? Chegou lá, a gente deu uma empolgada no tema. Eu e a Juliana, essas duas Vocês já viram pessoas... que a gente fala, né? Vocês perceberam que a gente Pô, fala vocês muito? estão na ramo certo, então. De podcast, né? A gente falou tanto aqui da importância do diálogo, que é um falar e outro falar, e nesse dia a gente errou rude, a gente errou feio, a gente empolgou com o tema e disparou a falar. E a gente falou mais que os dois convidados. Teve, inclusive, um momento que a Nath falou um negócio... A gente citou uma situação no Brasil e falou, você é muito nova, você nem tinha nascido nessa época, que era da era Collor e tal. E aí... Até aí tinha sido só um programa que não estava lá Não foi equilibrado. o mais legal de todos, Ele não saca? estava equilibrado. Só que quando esse programa foi para a internet, as pessoas começaram a apontar o que tinha, o racismo que tinha acontecido ali. E aí a gente parou, olhou e falou, caralho, foi mesmo. Não é sobre ter intenção ou não ter intenção. A gente errou. A gente foi racista ali. Mas a Nath é jovem? Aí segura. Vou te contar onde esse erro aconteceu. Uhum. Com o Primo Rico, que tem muitos espaços para falar, que já esteve aqui, que... Já tentamos trazer a Nath, ela que não quis vir. Segura. Ele tem muitos espaços de fala. Com ele, que é um homem branco, cis, hétero, a gente foi bem deselegante. Desculpa. A gente foi deselegante. Thiago, um beijo. Fomos deselegantes com você. Fomos mesmo. A gente traiu um princípio nosso. A gente errou. Vocês xingaram ele? Não, a gente não deixou ele gente falar, não deixou cara. ele- Como é que você convida o cara pra ir pra sua casa? E fala E você igual fala uma mais que maluca. ele, mano. É, bom. Um dos Tá princípios errado. do Então, podcast, é né? deselegante. Foi deselegante. Thiago, O convidado, desculpa, Thiago. principalmente, né? Porra. Então, Thiago, erramos. desculpa, Thiago. Só que com a Nath não é só um erro. A gente reproduziu uma estrutura racista que não permite que a mulher negra fale. E quando ela fala, desmerece, diminui o conhecimento dela, quer falar, não, você nem tinha nascido nessa época. Você nem sabe disso.
não é sobre ter intenção ou não disso. A gente reproduziu uma atitude racista. Mas será que isso não é mais... quando é um preconceito por idade, qual que é o nome? Etarismo. Será que não é uma coisa mais etarista? Não, essa piada até pode ter sido, mas o fato de esta mulher, que era uma especialista já reconhecida, que sentou na nossa mesa, ela veio como especialista. O fato de ser negado para ela o protagonismo na conversa deixa de ser uma questão de deselegância, como foi com o Thiago, porque assim, o Thiago ele não teve esse espaço de fala, ele vai ter todos os outros que ele naturalmente tem. Entendeu? Quando a gente faz isso hoje, né? Então, mas quando a gente faz isso com essa mulher nesse momento, não é, entendeu? Não tem o mesmo peso. E aí você tá reproduzindo uma coisa. Mas é que eu não acho que talvez naquela fala, e foi o exemplo que vocês deram, foi um sentimento racista de vocês. Não, e aí tem uma série de erros. Porque podcast sem vídeo. Olha o erro de não ter vídeo. Teve uma situação que o Thiago estava na minha frente e eu falei, esse é o primo rico e aqui é a prima pobre. Só que eu estava apontando para mim. No áudio dá para saber? Não. Parece que eu estava apontando para ela. Entendi. Eu fiz assim. E quem estava lá sabe disso e eu também sei. Mas a galera adora... Não, cara, mas não importa. Não. Não importa a intenção. Não importa? Importa o que foi pro ar. Comunicação não é o que você fala, é o que as pessoas entendem também, mais cara. Você é responsável como comunicador também pelo que as pessoas entendem. Discordo completamente. Tá tudo bem. Completamente. Sabe por que eu discordo? Porque você vai falar uma parada, uma pessoa vai entender X, total. A outra pessoa vai ser Y. Como que você vai ser responsável pelo alfabeto inteiro de possibilidades que alguém pode interpretar o que tu falou? Quando a gente muito reconhece... injusto pra pessoa responsabilizar ela nesse maneira. Eu acho muito injusto. Cara, vamos lá. E prejudicial ao diálogo. Peraí, Homem-Aranha, cara. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas essa não é uma delas. Quanto maior o nosso poder de comunicação, maior a nossa responsabilidade com o que a gente está colocando no mundo, cara. O argumento de responsabilidade que a gente está tendo aqui você só pode falar aquilo que pode ser interpretado 100% dentro de uma regra de conduta. Não é que você pode falar tudo o que você quiser, mas você vai ser responsabilizado por isso. E aí eu não quis dizer isso. Ok, mas isso é o que eu entendi. E não é uma elucubração mental. Não, assim, efetivamente, num programa em que você convidou uma especialista, você não deixou ela falar. E isso acontece em um contexto. Em um contexto em que mulheres negras têm pouquíssimas possibilidades de falar no lugar de especialista. Isso tem um peso maior, compreende? Não, compreendo. Mas aí não dá pra acusar você de racismo. A coisa mais incômoda que tem... A gente participou... Quando a gente fala de racista... Isso é da sociedade, onde vocês? Vocês não são racistas ali, não, peraí, mas esse é o ponto. Quando a gente está falando de racista, você não está dizendo o quê? Eu acho que pessoas negras são inferiores e não deveriam falar. Quando você fala, você não foi racista, Ju, você está querendo dizer, você não disse que pessoas negras são inferiores e não deveriam falar. Concordo com você. Ser racista não é isso. Racismo é uma estrutura que exclui as pessoas negras. Quando a gente traz uma pessoa negra para nossa mesa e a gente não deixa ela falar, a gente faz parte do problema. Por isso somos racistas. Discordo. Nesse lugar. Eu concordo com vocês. Cara, eu acho que vocês podem... Ser parte do problema e não da solução. Isso que é ser racista. Você pode ser parte do problema no sentido que, pelo fato de vocês não terem deixado ela falar, vocês negaram espaço a alguém que é da comunidade negra, que deveria ter espaço. Nesse sentido, vocês não ajudaram, com certeza. Só isso. Vocês não ajudaram. Mas vocês não ajudaram porque vocês acham os negros inferiores. Ou porque vocês estavam sentados lá na hora e pelo fato dela ser negra, vocês não deixaram ela falar. Entendeu? Eu acho que é importante a gente diferenciar essas duas coisas. Porque se a gente... Não importa a intenção. A gente reproduziu algo que acontece muito. Entendeu? A intenção importa para a sociedade, importa para os seres humanos. A intenção importa se você esbarrou em mim na rua, entendeu? Importa qual foi a sua intenção. Qual é o problema de falar que você errou? Não tem nenhum problema. Qual é a dor de falar que você foi racista? Não quer dizer que você é o tempo todo da sua vida. Mas você teve pode banalizar o racismo, racista. Na minha opinião. Eu não acho que foi atitude racista de vocês. Eu não concordo. Tudo bem se achar, a gente acha. Tá bom? E dentro do que a gente entendeu, a gente foi a público. A gente falou, erramos. Foi ruim isso aqui. Vocês erraram por não deixar ela falar. E aí, a gente foi... Vocês erraram.
a gente chama isso, e nós falamos isso, de silenciamento da mulher negra, que foi o que nós aprendemos. E aí... Mas eu entendo muito o que o Monark está falando, e assim, sendo muito transparente, eu acho que isso é uma dificuldade de toda pessoa branca, porque a gente não quer, a gente estava conversando isso acho que antes de começar a gravar, ninguém quer ser o vilão da história. Então, assim, óbvio que eu não quero ser racista. A minha afilhada é negra. Eu não quero ser uma pessoa... Eu não posso ser uma pessoa racista, entende? Eu não posso, porque eu tenho que ser o sistema de segurança dela. Eu tenho que... Pelo contrário, eu tenho que ser ativa para produzir um mundo em que ela possa ter a mesma possibilidade que o irmão dela e que os primos dela. Então, assim, isso me ofende num nível pessoal, isso pega para mim num nível pessoal muito grande. Então, eu tive no mesmo lugar que você. Eu não queria aceitar. Eu falei, cara... Não é que eu não deixei ela falar, a gente se empolgou e falou demais. Isso não é racismo. Eu também queria que não fosse racismo. Mas precisa ser. Entende? É que o cansaço da população negra tem que convencer o branco que ele errou. Não era vocês ali na época, entendeu? Eu não sei o que motivava o sentimento de vocês pra ter tido aquela atitude. Eu não sei. Mas eu acho a motivação não é onde está o racismo, não é numa motivação de achar que a pessoa que está falando, eu não quis silenciar a Nath, a gente não diminuiu o tempo de fala dela por ela ser uma mulher negra, porque a gente desrespeitou o saber dela. Isso não é o critério para dizer que foi uma ação racista. O que faz ser uma ação racista é a interpretação do outro. Não é a interpretação de outro, é o resultado. É o resultado. Vamos falar aqui no sistema legal que tem o crime doloso e o culposo. Então, se você matou a pessoa, você matou a pessoa, amor. É homicídio. Agora, pode dizer que a sua intenção tem o culposo com intenção e sem intenção. Então, assim, o crime foi cometido. Ela foi silenciada. Eu posso querer isso ou não querer isso. Então, eu não tive a intenção, mas o crime foi cometido. Tá aí o crime de racismo. O resultado é mas esse. É aí que eu discordo. O crime não foi de racismo. O crime foi de deselegância. Sacou? É outro crime. Ele é deselegância quando a pessoa sobreviveu. Que é o Thiago, que vai poder falar nos lugares dele. Também, não sobreviveu? O que acontece é que quando a gente perpetua com algo que a gente está pregando o contrário, a dor maior não é pedir desculpa. A dor maior é ter errado. E aí, vir a público e falar, eu errei. Não, e é claro, hoje dentro da internet, isso vai ganhar um avalanche. Porque as pessoas estão feridas, estão magoadas. Porque as pessoas negras foram silenciadas por tempo demais. E quando elas olham essa situação, é gatilho para uma vida inteira de silenciamento. E aí vai vir a avalanche. Pô, logo essas minas que pareciam nossas parceiras, logo essas minas que a gente confiava. Porque, assim, eu entendo bem a polêmica que foi gerada. Pô, cara, sabe? Logo essas minas, chamar a Nath... Uma mina que, na época, ela tava meio que começando, cara, e ela assim, tava trocando mensagem comigo pelo celular quando tava acontecendo. A minha filha é negra. Então, quando vieram e atacaram a minha família, ela foi muito gentil. Ela mandou mensagem, ela falou, eu ficaria mais confortável se vocês tirassem o programa do ar. Eu já tinha negado protagonismo para ela uma vez. Eu jamais negaria a segunda. Não foi uma questão entre nós. A partir do momento que ela falou, eu não quero, a gente foi lá, ouviu e tirou. Beleza. E o que a gente tem que fazer nesse momento é reconhecer um erro. Dói, arranha a garganta falar, fui racista.